Olá você, bem-vindo à segunda parte do episódio 26 sobre a moeda e a inflação. Na foto da capa desse episódio mostra um grande balão de ar quente sendo esvaziado. Para o balão ser baixado e esvaziado com segurança, são necessárias ações coordenadas operacionais da mesma forma que para a redução da inflação em uma economia. Nesse episódio, vamos conversar sobre essas ações necessárias para o controle da inflação. Se você está gostando de acompanhar nossas conversas, deixe aqui embaixo seu like, compartilhe o vídeo e clique no sininho para receber o aviso dos próximos episódios. Meu nome é Luiz Azevedo e espero que você goste desse episódio. Em um balão de ar quente, para poder descer em segurança e ser esvaziado, são necessárias ações de controle das válvulas de combustível para a redução da chama e a equipe de solo garantindo a ancoragem e o esvaziamento do balão. De modo similar para o controle da inflação, como comentado no episódio anterior, são necessárias medidas conjuntas e coordenadas de aperto monetário e de aperto fiscal na economia. O aperto fiscal, que basicamente é parar de produzir prejuízo, nada mais nada menos do que administrar bem um orçamento doméstico. Isto é, as despesas têm que caber na receita do mês. Essa é uma responsabilidade do Ministério da Fazenda, órgão de governo. O aperto fiscal pode se dar simplificadamente de duas maneiras, separadas ou combinadas: pela redução das despesas e ou por aumentar as receitas. No caso do Brasil, para aumentar as receitas, o governo precisaria aumentar impostos. Como o governo do Brasil já aplica uma carga tributária extorsiva sobre a população, sendo a maior parte sobre o consumo, nós, simples mortais que já trabalhamos 5 meses no ano só para pagar impostos, não temos mais como pagar mais impostos. Portanto, o governo brasileiro, para executar um aperto fiscal, precisaria cortar profundamente as suas despesas, as suas ineficiências de custos e reduzir em muito o nível da dívida pública, principalmente a dívida de curto prazo. Já com relação ao aperto monetário, é necessário que a autoridade monetária, o Banco Central, tome as ações de redução da quantidade de moeda no mercado. Isso é realizado através da redução do crédito e pelo aumento de juros. Tecnicamente, é chamado de enxugamento do excesso de liquidez no mercado. Operacionalmente, o Banco Central vende títulos do país no mercado e recebe a moeda em pagamento. Então, essa quantidade de moeda é removida do mercado e fica guardada em títulos do governo. Uma outra maneira do Banco Central reduzir a quantidade de moeda no mercado é aumentar o nível do depósito compulsório dos bancos. Com isso, o Banco Central pode aumentar, por exemplo, de 20% para 30% a exigência de retenção dos depósitos bancários, reduzindo a quantidade de moeda fracionária e, consequentemente, o volume de crédito disponível no mercado. Então, para o efetivo combate e controle da inflação, são necessárias ações coordenadas de política fiscal conduzidas pelo Ministério da Fazenda, órgão de governo do Poder Executivo, através do corte de despesas e redução da dívida pública. E de política monetária, conduzida pelo Banco Central, órgão de Estado que deveria ser independente dos governos, que mudam a cada 4 anos, de modo a proteger o valor da moeda, ou seja, de proteger o poder de compra da moeda. Para termos uma visão histórica, podemos observar o gráfico de inflação anual após a implantação do Plano Real em 1994. No ano de 1994, o último ano de hiperinflação, que não está nesse gráfico, a inflação fechou em 917% no ano. No período dos 8 anos, de 95 a 2002, dos dois mandatos de Fernando Henrique Cardoso, a inflação anual só voltou a atingir 2 dígitos de 12,5% no último ano, em 2002, principalmente devido ao temor dos agentes de mercado com relação ao futuro governo Lula, que ameaçava, na campanha eleitoral, adotar no seu governo várias medidas intervencionistas e novo calote da dívida. No período do governo Lula, já no primeiro ano, em 2003, foram tomadas várias medidas ortodoxas,
pela equipe econômica que reverteram as expectativas negativas e trouxeram a inflação para abaixo dos 2 dígitos. Pela manutenção dos fundamentos do Plano Real, a inflação esteve controlada durante os 8 anos dos 2 mandatos de Lula, de 2003 a 2010. Na sequência, vemos o retorno da inflação a 2 dígitos em 2015, no final do segundo ano do segundo mandato da Dilma Rousseff. Observamos na sequência a correção de rota, a redução de inflação durante os 2 anos do governo Michel Temer. Na sequência, vemos os 3 anos do governo Bolsonaro e o retorno em 2021 da inflação ao patamar de 2 dígitos. Nos próximos slides, vamos conversar rapidamente sobre as ações das autoridades monetárias e fiscais durante o período de governo desses 3 últimos presidentes, Dilma Rousseff, Michel Temer e Jair Bolsonaro. A presidente Dilma Rousseff herdou dos 8 anos do governo Lula vários sérios problemas estruturais na economia, gerados por populismo e alta corrupção. Em vez de tentar corrigir, a sua gestão ampliou e intensificou o receituário fracassado do desenvolvimentismo, com o aumento da intervenção estatal. Nos seus 2 períodos, o Brasil enfrentou a maior crise econômica desde 1931, tendo o PIB per capita entre 2014 e 2016 caído 9%. Os gastos públicos explodiram e o descalabro fiscal levou ao retorno da inflação, que após 13 anos desde 2002 voltaram a atingir 2 dígitos em 2015. Vejamos como esses 2 pilares para controle da inflação, o monetário e o fiscal, durante os governos da presidente Dilma Rousseff. Para a chefe da autoridade monetária, ou seja, para a presidência do Banco Central, Dilma nomeou Alexandre Tombini. Tombini agiu sem independência, seguindo ordens diretas do Palácio do Planalto. Para chefe da autoridade fiscal, Dilma manteve como ministro da Fazenda o Guido Mantega, que aprofundou a política desenvolvimentista com forte intervenção do Estado na economia. Mantega conduziu expansão de crédito, forneceu subsídios generosos do BNDES, realizou intervenção no setor elétrico com redução de tarifa elétrica, fez intervenção de preços de combustíveis, fez aumento indiscriminado de despesas de programas de governo, principalmente com forte viés populista em ano eleitoral, como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, FIES, Ciência Sem Fronteiras, aumentou as despesas com o funcionalismo público pelo aumento de contratações, aumento de salários e aumento de benefícios. Fracasso anunciado. Os 2 pilares centrais da política econômica, o fiscal e o monetário, entregue a ações de cunho populista e eleitoreiro para a reeleição da presidente Dilma Rousseff, totalmente irresponsáveis e conduzindo ao aumento do rombo fiscal. A presidente Dilma Rousseff sofreu o processo legal de impeachment pelo Congresso e foi substituída pelo vice-presidente eleito Michel Temer. Porém, a economia do Brasil estava profundamente comprometida após 14 anos de governos do PT, com um alto desemprego, com a desindustrialização do país e com o aumento do empobrecimento da população. Podemos observar no gráfico do slide as curvas de inflação acumulada, a linha vermelha, com o pico de inflação em 2015, e as colunas azuis com o valor de PIB per capita, mostrando o empobrecimento da população com valores negativos em 2014, 2015 e 2016, quando a economia brasileira capotou no segundo mandato da presidente Dilma Rousseff. O vice-presidente eleito Michel Temer assumiu em 2016 após o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Ele assumiu o país num estado lastimável de contas públicas, alta inflação e desemprego. Henrique Meirelles foi nomeado ministro da Fazenda e Ilan Goldfein presidente do Banco Central. Em 2 anos foram conduzidas fortes ações e reformas, como a promulgação da PEC do teto de gastos públicos, a reforma trabalhista, o regime de recuperação fiscal dos estados, a condução da inflação para o centro da meta estabelecida, a redução de regulações do Banco Central e o aumento da eficiência e barateamento dos serviços financeiros. Portanto, conduziram um enorme ajuste econômico para a recuperação de direção do Brasil.
O conjunto de reformas e ações macro e microeconômicas nesse período, entre 2016 e 2018, foram fundamentais para a retomada da direção do país. Podemos observar na tabela do slide a comparação entre alguns parâmetros no final do segundo governo Dilma, ao final de 2015, e ao final dos 2 anos do governo do Michel Temer, em 2018. Fica bem explícito o resultado do processo de recuperação econômica pela redução da taxa de inflação, pela redução do nível de risco do Brasil, pela redução da taxa básica de juros, a Selic, e pelo retorno de crescimento do PIB. Temer e sua equipe, após apenas 2 anos, entregaram o país com maior estabilidade econômica, com algumas importantes reformas estruturais já realizadas e com outras reformas já preparadas para serem implementadas, como, por exemplo, a da Previdência e a tributária. Agora, vamos observar as políticas monetárias e fiscais durante o governo Jair Bolsonaro. Na parte monetária, juros demasiadamente baixos e câmbio supervalorizados, conduzidos nos 2,5 primeiros anos pelo Banco Central na gestão de Roberto Campos Neto, que causaram distorções em relação à situação econômica real. Já na parte fiscal, na gestão do superministro, agora da Economia, Paulo Guedes, que sustentou políticas populistas e eleitoreiras do presidente Jair Bolsonaro, conduziram a um aumento insustentável da dívida pública, que atingiu níveis na ordem de 80% do PIB, e um brutal rombo fiscal estimado ao redor de 430 bilhões de reais para 2023. O resultado desses descalabros serão anos de economia arrasada, exatamente como foi o que a presidente Dilma Rousseff nos legou de todos os abusos cometidos em seus 2 mandatos. Portanto, em relação às ações de absurdos de gastos populistas eleitoreiros, maquiagem da contabilidade pública e resultados ao final de governo, as administrações Dilma Rousseff e Jair Bolsonaro são bastante parecidas. Então, depois de um leve suspiro na economia do país durante o governo do Michel Temer, voltamos a caminhar para trás na economia, com o aumento da pobreza. No gráfico ao lado, com a variação do PIB de 2011, início do primeiro governo Dilma, até 2020, o segundo ano do governo Bolsonaro, podemos observar no quadrado azul os 2 mandatos da Dilma. Nos 2 últimos anos da presidente Dilma Rousseff, 2015 e 2016, o país sofre uma forte recessão. Nos 2 anos do período de ajuste econômico e início das reformas estruturais realizadas pelo Michel Temer, o país volta lentamente a crescer. Em 2019 e 2020, já na gestão do presidente Jair Bolsonaro, devido à quebra de expectativas de continuação das reformas estruturais e econômicas prometidas, mas abandonadas, e pela péssima administração da crise da pandemia de Covid, voltamos aos resultados e perspectivas sofríveis com relação ao futuro do Brasil. Chegamos ao final de mais um episódio. Espero que você tenha gostado. No próximo episódio, pelo sempre presente spoiler da charge ao lado, que faz piada com o dragão da inflação e o emprego do coitado do trabalhador, nós vamos conversar sobre essa importante relação macroeconômica entre a inflação e o desemprego. Meu nome é Luiz Azevedo e muito obrigado pela sua audiência.